Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui comigo para mais um dia do nosso leitura diária, do nosso propósito, lendo a Bíblia inteira 2025. Ei, não desiste desse propósito não. A sua vida será mais ainda abençoada lendo aqui todos os dias a palavra de Deus. De segunda a sexta, vídeos novos aqui no nosso canal da leitura diária. Amém? Feche os seus olhos e vamos iniciar com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, nesse momento, te louvamos, Senhor, e te damos graças por tudo, quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê graça, nos ajude, Pai, nos fortaleça. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo, Senhor, que teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, Senhor, para nossas vidas, e que nós venhamos colocar a tua palavra em prática todos os dias, Pai, até a tua vinda. Se é assim, o Senhor nos ajudar. Em teu nome eu peço todas essas coisas e já te agradeço, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão 1 Samuel, capítulos 15 e 16, 1 Crônicas, capítulo 1, Salmos 39, Atos, capítulo 11. Toma um pouco de água aí e vem comigo, porque a nossa leitura de hoje está um pouquinho extensa, mas vamos conseguir. 1 Samuel, no capítulo 15, diz assim: o Senhor rejeita Saul como um rei. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir-lo rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelha, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou a emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruiu por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelha é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de que os sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e a instrução que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para Saul,
para sair, Saul agarrou na barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou ao Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei. Capítulo 16. Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é ele, que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Davi, a serviço de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos seus oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou o jumento e o carregou de pães e uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apressou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se um escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia um alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. 1 Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé, os descendentes dos filhos de Noé. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Tocarma. Esses foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rondanim. Esses foram os filhos de Cam: Cuxi, Misraim, Futs e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã.
Cush gerou Nimrod, primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou Ludita e os Anamitas, e os Leabitas e os Naufituítas. Os Patruzitas, os Causluítas, dos quais se originaram os filisteus e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Como também os Jebuseus e os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Aquezeus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfade, Lude e Arã. Esses foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Afaxade gerou Salá, e esse gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se de Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A descendência de Sem, Afarxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naô, Terá e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nabaiote, filho mais velho de Ismael. Quedá, Abideel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá. Esses foram os filhos de Ismael. Esses foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquizã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, e Amaleque e Tina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer, Dizã. Estes foram os filhos de Lotã: Onri e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô, Onã. Esses foram os filhos de Zibeão: Ainá e Aná. Aiá e Aná. Esses foram os filhos de Aná. Dissom. Esses foram os filhos de Dizom: Endã, Esbã, Itran e Querã. Esses foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Esses foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Os reis e os chefes de Edom. Esses foram os reis que reinaram no território de Edom, antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avit. Haddad morreu, e Samlá de Macera foi o seu sucessor. Salá morreu, e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu, e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matrete e neta de Mesaab. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Salmos 39. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, Salmo davídico. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos.
Estou calado, não posso abrir a minha boca, pois tu me fizesse isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha voz, a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu pereça. Antes que eu me vá e deixe de existir. Atos, capítulo 11. Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homem incircunciso e comeu com ele. Pedro então começou a explicar-lhe exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar de onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame por aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens, que me havia sido enviado de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. A igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Era ele um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, alguns desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje, e amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.